Olá, hoje vamos mapear uma jornada que, olha, todo mundo em algum momento pode precisar fazer. A jornada em busca da justiça. Com certeza. A Constituição Federal abre uma porta enorme para a gente, lá no artigo 5º, inciso 35. É, assim, a promessa de que não importa o problema, vai ter um lugar para resolver. Exato. Mas essa jornada não é uma linha reta, né? Pelo caminho existem umas regras de trânsito, alguns desvios obrigatórios. E até umas porteiras que o judiciário simplesmente não pode abrir. Exatamente. A nossa missão hoje, com base no material que a gente recebeu, é criar um mapa definitivo dessa jornada, especialmente para quem estuda para concursos e não pode, de jeito nenhum, errar o caminho. E esse mapa é fundamental, porque o que a gente vai discutir não é só um artigo de lei, é a principal regra do jogo da nossa sociedade. Boa definição. É o Estado dizendo, pessoal, chega de resolver as coisas no grito ou na força. Uhum. O juiz oficial dessa briga sou eu, através do Poder Judiciário. A palavra final é minha, e ponto final. Entender isso é entender a base de como a gente evita o caos. Então vamos começar pelo portão de entrada, o texto do inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Parece simples, Parece. mas essa palavra ameaça sempre me chama a atenção. Na prática, como que se prova uma ameaça? Isso não abre margem para qualquer pessoa processar outra só porque acha que algo ruim pode acontecer? Essa pergunta é excelente e toca no centro da questão. Fico pensando na sobrecarga do sistema. Sim, mas a Constituição foi muito sábia ao incluir a palavra ameaça. Ela consagra uma dupla proteção. A proteção repressiva é a mais óbvia, né? Certo, o dano já aconteceu. Isso. Alguém bateu no seu carro, você vai à justiça pedir a reparação. A lesão já ocorreu. Mas a proteção preventiva é a mais sofisticada. É aí que entra a ameaça. Exato! Ela permite que você vá ao judiciário antes que o estrago seja feito. Pensa num vizinho que está construindo um muro que, assim, visivelmente vai desabar sobre a sua casa. Ok, Você não precisa esperar a casa ser destruída para agir. A ameaça concreta, iminente, já é o seu passaporte para a justiça. mas não é um achismo, então? De forma alguma. É preciso demonstrar ao juiz que o risco é real, é plausível, mas essa possibilidade de agir preventivamente é uma ferramenta poderosíssima de pacificação social. Entendi. É uma espécie de melhor prevenir do que remediar constitucional. Perfeito, é isso. E essa ideia de que a palavra final é sempre do judiciário, isso consagra o que os livros chamam de sistema de jurisdição una, certo? Exatamente. Jurisdição una. Quer dizer que, mesmo que eu perca uma discussão num órgão administrativo, tipo o PROCON, eu ainda posso levar o mesmo caso para um juiz. Pode e deve, se achar que tem razão. Jurisdição una significa que a gente tem um único poder com a capacidade de dar a palavra final definitiva, que é o judiciário. A famosa coisa julgada. Isso, a decisão de um juiz, depois de todos os recursos, faz coisa julgada. Vira uma verdade legal e não se discute mais. Decisões administrativas, por mais importantes que sejam, não têm essa força. Elas podem ser revistas. Podem e, em regra, devem ser reanalisadas pelo judiciário se alguém se sentir lesado. O PROCON, o IBAMA, a Receita Federal, todos estão sob o controle final da Justiça. Ok, então a porta de entrada é ampla, serve tanto para apagar incêndios quanto para evitar que eles comecem. Mas nosso material de apoio usa uma analogia ótima. Qual? É livre, mas não é bagunça. Isso quer dizer que existem regras de trânsito nesse caminho. Perfeito, o acesso é garantido, mas não é um vale-tudo. Você não pode chegar no fórum, de qualquer jeito, a qualquer hora, e exigir uma decisão. Existem as regras do jogo. Exato, que são os códigos de processo. Elas estabelecem prazos, documentos necessários, a forma correta de pedir as coisas. Essas regras não são obstáculos, sabe? Elas são o que garante que a jornada seja justa para os dois lados da disputa. Elas organizam o debate. E falando em organização e em limites, isso me faz pensar, se o judiciário é o guardião final de todos os direitos, existe alguma decisão no Brasil que seja absolutamente final,
Que um juiz olhe e diga, aqui eu simplesmente não posso me meter. Sim, existe. Uma porteira permanentemente fechada para os tribunais. Exato. E são os pontos que mais caem em prova porque são as exceções a essa regra tão ampla. A primeira e mais famosa é o chamado mérito administrativo. Mérito administrativo. O judiciário fiscaliza a legalidade do ato de um gestor público, mas não a conveniência ou a oportunidade. Certo. Mas essa linha entre legalidade e mérito não é meio cinzenta às vezes? É o ponto-chave. Por exemplo, se uma prefeitura decide fechar a única escola de um bairro, alegando conveniência administrativa para cortar custos, isso não afeta diretamente o direito à educação, onde o juiz traça a linha. Esse exemplo é perfeito para ilustrar o desafio. Vamos pensar assim. A prefeitura decide que a melhor solução para o trânsito é construir um viaduto. Ok. O judiciário pode e deve anular a obra se a licitação foi fraudada ou se não teve estudo de impacto ambiental. Ou seja, se a lei foi violada. Controle de legalidade, isso. Mas um juiz não pode dar uma sentença dizendo, olha, eu acho que uma rotatória seria mais barata e eficiente, então construa uma rotatória. Entendi. Essa decisão de o que é melhor para a cidade é um mérito. É a escolha do gestor que foi eleito para isso. No seu exemplo da escola, o judiciário não pode dizer não fechem a escola porque eu, juiz, acho ruim. Mas ele pode intervir de outra forma. Pode. Ele pode dizer vocês não podem fechar a escola porque a Constituição garante um padrão mínimo de acesso à educação. E essa decisão viola esse direito. Ele controla o ato à luz da lei, mas não substitui o gestor. Fica mais claro. O juiz é um árbitro da lei, não um superprefeito. Exatamente. E quais seriam as outras porteiras fechadas? Outras duas são clássicas de prova. A decisão de mérito no processo de impeachment. O Senado, ao julgar o presidente da República, age como um tribunal político. Certo. A decisão de condenar ou absolver é soberana. O STF pode anular o processo se houver uma violação grave do direito de defesa, por exemplo, mas não pode revisar o mérito e dizer o Senado errou. A decisão final é do Senado. A decisão final de mérito, sim. A outra são os chamados atos interna corporis. Atos internos, né? Isso, são as regras de funcionamento interno do Congresso, como a escolha do presidente da Câmara ou a pauta de votações. O judiciário entende que isso é, assim, problema deles, uma questão de organização interna. Entendi. Então a regra é que o acesso é amplo, mas organizado com algumas áreas bem específicas onde o judiciário não entra. Mas isso me lembra uma coisa que sempre me confundiu e que vive caindo em prova. Vamos lá. Se eu recebo uma multa de trânsito, por exemplo, eu vejo que tem a opção de recorrer na própria administração. Eu sou obrigado a fazer isso antes de ir para a justiça? Essa é a dúvida de $1 milhão para qualquer concurseiro. E a resposta, a grande regra geral, é um sonoro não. 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 Você não precisa esgotar a via administrativa. Não existe no Brasil o que a doutrina chama de instância administrativa de cunho forçado. Entendi. Posso ir direto para o juiz. Pode ir direto para o judiciário questionar sua multa. A escolha é sua. Ah, mas se tem regra geral, é porque a prova vai cobrar exceção. Sempre. E aposto que não é uma só. Exatamente. E essas exceções que parecem aleatórias, na verdade contam uma história, sabe? Elas surgem em áreas onde o Estado quer, por algum motivo estratégico, incentivar a solução fora do judiciário. Interessante. A ideia não é barrar, então. Não é barrar o acesso, mas sim usá-lo como o último e mais poderoso recurso depois que os canais mais simples ou especializados já foram tentados. Faz sentido. E quais são esses casos? O primeiro é a justiça desportiva. Para discutir punição de atleta, resultado de jogo, coisas do mundo do esporte, a Constituição exige que você primeiro esgote as instâncias da justiça desportiva. Por quê? Para incentivar a autorregulação e a autonomia das entidades esportivas. É o mundo do esporte resolvendo seus próprios problemas. E tem a pegadinha, né? A pegadinha clássica. Apesar do nome, justiça, ela é um órgão administrativo, não faz parte do poder judiciário. Anotado.
Qual a próxima? A segunda é o habeas data. Se você quer ter acesso ou corrigir uma informação sua que está num banco de dados do governo, Certo. você não pode ir direto ao judiciário. Precisa primeiro fazer o pedido administrativo e receber um não como resposta. A lógica é eficiência, imagino. Exatamente. Para que mover a máquina judiciária se o órgão administrativo poderia resolver com um simples ofício? A ação judicial só é necessária se houver resistência. Ok. Evitar processos desnecessários. E as outras? A terceira foi uma decisão importantíssima do STF sobre benefícios previdenciários. Para processar o INSS pedindo uma aposentadoria, por exemplo, você precisa primeiro ter feito o pedido no próprio INSS. O motivo é o mesmo, imagino. O mesmo do habeas data, mas em uma escala gigantesca. Reduzir a judicialização em massa e dar à autarquia a chance de analisar e conceder o direito, o que acontece na maioria dos casos. E a última? A última, mais técnica, é na recalação constitucional ao STF. Se um órgão público desrespeitar uma súmula vinculante. Tipo a do uso de algemas. Perfeito, como aqui limita o uso de algemas. Você precisa, antes de reclamar no Supremo, pedir ao próprio órgão que reveja a sua decisão. É uma chance para o erro ser corrigido na origem. Entendi. Então as exceções são, na verdade, desvios obrigatórios e lógicos. Exato. A jornada continua, mas por um caminho diferente primeiro. Agora, vamos falar de um obstáculo que pode aparecer. O dinheiro. O acesso à justiça pode ter um preço, porque processos custam caro. E esse é um ponto nevrálgico. O STF já se debruçou muito sobre isso, porque uma barreira financeira pode ser tão excludente quanto uma porta fechada. Duas decisões são emblemáticas aqui. Quais são? A primeira está refletida na súmula 667, que proíbe a cobrança de taxa judiciária calculada sobre o valor da causa sem o limite. Certo. Vamos traduzir isso. Todo processo tem um valor estimado, o valor da causa. As custas do processo, a taxa que se paga ao Estado, costumam ser um percentual desse valor. Ok. O que o STF disse foi: tudo bem cobrar um percentual, mas tem que ter um teto. E por que isso foi necessário? Essa decisão nasceu de casos absurdos, como disputas de herança com patrimônios bilionários, onde as custas iniciais para entrar com o processo chegavam a milhões de reais. Milhões? Uau! Sim, na prática era uma justiça só para os super ricos. O STF precisou intervir para dizer: calma, o objetivo da taxa é custear o serviço, não lucrar ou impedir o acesso. Isso nos leva a outra barreira financeira que o nosso material destaca, a da súmula vinculante 28. Essa parece ainda mais direta. Muito mais. Essa é uma das decisões mais importantes sobre acesso à justiça na prática. Ela proíbe a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens para se poder discutir um crédito tributário. Como assim? Na prática era o seguinte: o fisco te cobrava R$50 mil em impostos. Você tinha certeza que a cobrança estava errada, mas para poder sequer começar a discutir isso na justiça, Tinha que pagar primeiro. tinha que depositar os R$50 mil primeiro. Era um sistema de pague primeiro, reclame depois. Nossa, isso é paralisante. Uma empresa pequena que recebe uma cobrança indevida de um valor alto simplesmente quebraria antes de poder se defender. Exatamente. O STF percebeu que isso era o mesmo que colocar um cadeado na porta do fórum para quem não tem dinheiro em caixa. Era uma violação brutal do princípio da inafastabilidade. Faz todo sentido. Ao proibir essa prática, o Supremo derrubou um dos maiores muros que separavam o cidadão comum e as pequenas empresas da justiça tributária. Uau! Então, recapitulando a nossa jornada, começamos com a porta escancarada pela Constituição. Que permite buscar o judiciário não só para remediar um dano, mas para evitar uma ameaça. Vimos que essa estrada, embora livre, tem regras de processo para organizar o tráfego. Certo. Mapeamos as poucas porteiras fechadas, como o mérito administrativo, e os desvios obrigatórios, como na justiça desportiva e nos pedidos ao INSS, que são atalhos, na verdade. Atalhos para tentar resolver o problema antes. E, por fim, vimos como o STF derrubou os pedágios financeiros abusivos que tentavam bloquear o caminho. O mapa parece bem completo. Sim.
E a imagem que fica é a de um sistema que, em sua essência, luta para ser acessível. A Constituição e o Supremo se preocupam em remover barreiras, sejam elas formais, como exigir esgotar a via administrativa, ou materiais, como custos proibitivos. A justiça não pode ser um artigo de luxo. Esse é o princípio. Exato. Mas, com as portas abertas e sem pedágios abusivos, ainda resta uma questão crucial que o nosso mapa não cobriu. Qual seria? E se a pessoa não tiver recursos para pagar nem as custas mínimas, mesmo com teto, ou um advogado para guiá-la nessa jornada? E uma vez dentro do processo, quais são as regras do jogo que garantem que a disputa seja equilibrada, que o lado mais forte não esmague o mais fraco? Isso nos leva a pensar não só no acesso, na possibilidade de entrar, mas na qualidade desse acesso e na forma como o processo deve ser conduzido para ser verdadeiramente justo. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.